Peguei Covid no trabalho. Tenho algum direito? Se você quer saber, fique aqui até o final, porque nesse vídeo é sobre esse tema que vamos tratar hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto, sou advogado e vocês estão no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre analisados do ponto de vista jurídico. Porque lembre-se, quem sabe o seu direito sabe mais. No exemplo ilustrativo de hoje, vamos considerar uma pessoa que foi contaminada pelo Covid-19, ficou com sequelas graves da doença e a pessoa tem convicção de que ela foi contaminada no trabalho, no emprego. A questão é, o empregador tem algum tipo de responsabilidade em relação a isso? O primeiro ponto que temos que avaliar é a extensão do dano dessa contaminação. O que é isso? É preciso que tenha havido um problema real, um problema sério. Não basta a pessoa dizer, fui contaminado e fiquei doente. Não é isso que estamos falando. Porque ser contaminado e ficar doente é algo que está acontecendo com muita gente porque estamos numa grande pandemia. O caso que temos que analisar é de uma pessoa que foi contaminada e ficou gravemente doente com sequelas. Sequelas que podem ser temporárias por algum tempo ou até permanentes. É desse tipo de situação que estamos falando. Então, o primeiro ponto que temos que avaliar é o dano e a extensão do dano. Então, eu fui contaminado, fiquei seriamente doente, fui internado, fiquei entubado, por exemplo, tive alta e fiquei com algumas sequelas reais e creio que fui contaminado no trabalho. Pois bem, superada essa primeira análise da gravidade da situação, temos que avaliar então se de fato existe responsabilidade do seu empregador. E como sabermos se o meu empregador teve culpa de alguma maneira? Duas questões a serem observadas. Primeira, você é um profissional da área da saúde? Pois bem, aos profissionais da área da saúde, aos empregados que trabalham em hospital, existe uma presunção direta de que a contaminação se deu no trabalho. Por quê? Porque são pessoas que estão o dia inteiro lidando com doentes. Então, essas pessoas que trabalham em hospitais, na área da saúde, se elas passarem por esse tipo de situação que estamos analisando, haverá uma presunção direta de que a contaminação se deu no trabalho. É uma presunção relativa, não é absoluta, mas ela tem fundamento justamente porque a pessoa trabalha num ambiente em que ela lida diariamente com doentes. A outra situação é de empregados que não trabalham na área da saúde. Então é o operador de telemarketing, é a pessoa que trabalha no comércio, que trabalha numa loja de shopping. Então, nesse caso, não existe uma presunção direta de que que o empregado foi contaminado no trabalho. Nossa, não há presunção, e agora? Como farei? Agora, nesses casos, cabe a você, cabe à pessoa demonstrar com evidências que ela foi contaminada no trabalho. É fácil de comprovar? É simples de demonstrar? Não, mas é possível juntar essas evidências. Por exemplo, trabalho no comércio e na minha loja não existe álcool em gel. Trabalho numa loja em que parte das pessoas usam máscaras e outra parte não usa. E o empregador, a loja em si, faz vistas grossas, faz de conta que não está vendo, que parte das pessoas estão com máscaras e outras não. Ou seja, o meu empregador ele não exige que todos utilizem máscara como deve ser. Outro exemplo, no meu local de trabalho, o meu chefe junta muitas pessoas, ele não está fazendo rodízio de pessoal,
ele está juntando no mesmo local muitos funcionários, fazendo reuniões. Outra situação, foi determinado lockdown num certo dia, fechamento, trancamento do comércio, dos empregos, da cidade, e mesmo assim o meu empregador me chamou, me obrigou a ir trabalhar. Percebe, pessoal? Então, eu dei aqui exemplos de evidências que eu posso juntar para demonstrar que o meu empregador tem responsabilidade pelo que aconteceu. Então, nesses exemplos que eu dei, pessoal, o empregador, por exemplo, ele deixava as pessoas trabalhar sem máscaras, ele não disponibilizava álcool em gel para o pessoal, ele juntava pessoas sem muito senso de responsabilidade, obrigando os empregados a irem trabalhar mesmo nos dias de lockdown. Com essas evidências, eu consigo demonstrar que o meu empregador teve responsabilização, teve culpa pela minha contaminação. É como eu disse, para o pessoal da área da saúde, essa prova é mais fácil. Para os demais, é um pouco mais difícil, mas pode ser feito, não é impossível. Uma vez comprovado, uma vez demonstrado que eu fui contaminado no trabalho, que o meu empregador teve responsabilidade, ele teve culpa nessa ocorrência, e demonstrado que eu tive problemas sérios e sequelas em razão dessa doença, nesse caso, quais são os meus direitos? Eu posso ter direito ao recebimento do benefício por incapacidade temporária junto ao INSS, que era o antigo auxílio-doença, que é um benefício que eu recebo durante um certo período enquanto eu estiver doente, ao mesmo tempo em que a empresa continua fazendo os depósitos do meu fundo de garantia, ao mesmo tempo em que, quando eu volto à empresa, eu tenho uma estabilidade de emprego por até 1 ano, e posso ter direito também a uma indenização na esfera trabalhista, uma indenização pelo dano que eu sofri, dano material ou dano moral. Só que nesse caso a reparação de dano, ela se dá através de um processo trabalhista que eu vou ter que mover. Então, em resumo, eu posso ter direito a um benefício pago pelo INSS e posso ter direito a uma indenização paga pelo meu empregador através de um processo judicial. Pois bem, pessoal, essas situações já estão acontecendo, já estão chegando no Poder Judiciário ações trabalhistas discutindo esse tipo de ocorrência, já está chegando no INSS os pedidos, os requerimentos de pagamento do auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Então tudo isso já está acontecendo. Esse é um assunto um tanto polêmico, que tem muitas variáveis e que deve ser analisado no caso a caso. Cada caso com suas particularidades, com suas peculiaridades. Não existe uma conclusão genérica para esse tipo de situação. Se ocorrer, a pessoa precisa conversar, levar o caso a um advogado, um profissional sério, imparcial, que vai verificar a situação real e a melhor medida a ser tomada. Não se trata aqui de querermos criminalizar os empregadores, as empresas, ou da gente dizer, olha, eles têm que ser processados. Não é isso. A situação é que, se o empregador chama o pessoal para trabalhar pessoalmente no pico da pandemia, o empregador deve ter muita responsabilidade em relação ao que ele está fazendo. Ele precisa garantir um local seguro e minimamente adequado para o pessoal trabalhar. Cabe ao empregador garantir as condições mínimas de segurança e de saúde no trabalho. E se ele não tiver essas condições, ele não chame o pessoal para trabalhar pessoalmente nesse momento da pandemia. Porque se ele optar por chamar, por exigir que o pessoal vá trabalhar no pico da pandemia, no auge das contaminações, ele assume o risco. Qual risco o empregador assume? O risco do seu empregado ficar seriamente doente
por ter sido contaminado no trabalho e o risco dele, empregador, ser responsabilizado por isso. Mas repito que é algo que deve ser observado com muita seriedade, com muita responsabilidade pela pessoa que ficou doente junto a um advogado. Agora eu quero saber de você, já passou por esse tipo de situação? Conhece alguém que ficou gravemente doente por ter sido contaminado no trabalho? Comenta aqui nos comentários, terei prazer em ler todos os comentários e respondê-los. E se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo e de tantos outros que já temos no canal, faça sua inscrição. Sua inscrição é muito importante para nós. Deixa aí o seu joinha, ative o sino de notificações, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!